Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina integrativa funcional de estilo de vida, e a transmissão de hoje será sobre problemas da mitocôndria, tá? Falta de energia, como otimizar a produção de energia das suas mitocôndrias, tá? Esse nome pode parecer bem complicado, mas quer dizer uma organela, ou seja, um órgão minúsculo que existe dentro das células, que é fundamental para a nossa vida. Sem as mitocôndrias não existiria vida como nós as conhecemos, tá? Então todos os seres vivos, sejam vegetais, animais, seja de que reino for, têm mitocôndrias, tá? As mitocôndrias são organelas microscópicas que derivam de um micro-organismo marinho que existiu milhões de anos atrás, que um dia entrou em simbiose com uma célula, tá? Então, para que nós possamos produzir energia, precisamos muito do funcionamento adequado das mitocôndrias. Esse é o tema de hoje, da aula de hoje. E durante a live eu vou remeter a lives anteriores em que eu falei de assuntos relacionados ao assunto de hoje, ok? Então vamos ver quem já está acompanhando ao vivo. Entrou já o Manduca, boa noite Manduca, o Rogério Oliveira entrou também, boa noite Rogério, boa noite Inês Poleto, boa noite Rosiane, muito obrigado por estar acompanhando essa live ao vivo, tá bom? Então eu vou começar a transmissão e daqui a alguns instantes eu volto a cumprimentar vocês que estão acompanhando essa live ao vivo, ok? Vou mudar a tela aqui para os slides, tá ok? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista com 20 anos de formado e 17 anos de urologia. Tenho o título da Sociedade Brasileira de Urologia e também tenho o título da Associação Americana de Urologia, tá? E todos os domingos e também às quintas-feiras eu faço lives novas sobre vários assuntos relacionados de saúde, tá? Acompanhe meu conteúdo, são posts e vídeos na minha página no Facebook, é o facebook.com/doutoralaindutra, e também no meu site, que pode ser o alainuro.com e também o alain.med.br. Então, todos os domingos às 19 horas e também às quintas-feiras, às 8 horas da noite, tem live nova ao vivo minha na página no Facebook. Falando nisso, eu fiquei umas 2 semanas sem fazer lives, por isso porque eu viajei e a viagem foi de carro. Então eu perdi 2 domingos que eu estava dirigindo tanto na ida quanto na volta e também uma quinta-feira. Por isso que vocês não me viram recentemente em lives, tá? Mas agora vamos retomar aí o trabalho das lives, como sempre. Falando nisso, o Dr. Ícaro Alves Alcântara, grande médico de Brasília, fez uma excelente live semana passada. Quem não assistiu ainda, assista a live que ele fez sobre câncer. Ele foi brilhante nessa live, tá? E hoje, mais tarde, às 8h30 da noite, ele também vai estar ao vivo no Facebook com a sua live sobre nutrição. Ele vai entrevistar um nutricionista e vamos falar sobre disbiose intestinal e microbioma intestinal, tá? Para você acompanhar meu conteúdo, acesse minha página no Facebook, facebook.com/doutoralaindutra, tá? E também acesse as minhas lives anteriores. Tem 2 listas de lives anteriores. Tem uma que está no alain.med.br/lives e também no alain.med.br/mini-lives. Essa é uma das formas que você tem para acessar essas gravações anteriores. Outra forma é assinando meu canal do YouTube, que você pode assinar no alain.med.br/canal. Você assina automaticamente o meu canal com todos os vídeos disponíveis também no YouTube. E para quem precisa passar em consulta médica na área de medicina funcional integrativa, estilo de vida ou mesmo urologia, basta passar comigo na Avenida Industrial 780, sala 241, no bairro Jardim, na cidade de Santo André, na Grande São Paulo. Essa clínica é minha, doutora Ana Paula Rodrigues, que é uma excelente cirurgiã vascular. O telefone de contato é o 4902-2038, o WhatsApp de contato é o 98728-9855. Para quem não mora na região da Grande São Paulo, quiser passar com médico que trabalha na linha de medicina funcional integrativa, basta acessar esse link, alain.med.br/indicações, que vocês vão poder ter acesso a vários médicos que trabalham em várias regiões do país. Pessoal, quem está assistindo essa live hoje e não assistiu essas lives anteriores, eu vou mencionar essas lives, são muito importantes que vocês assistam elas também, para você ter um entendimento mais completo dos assuntos que nós vamos falar hoje. Não é pré-requisito para entender essa live de hoje que você acesse essas lives anteriores, mas é interessante para você ter uma visão mais abrangente, mais completa do conteúdo, tá? Uma das lives que eu gravei que fala sobre produção de energia pela mitocôndria é essa live que está na tela, é o processo de geração de energia antioxidação primária. Está nesse link aí, alainuro.com/aula antioxidação primária.
E depois eu vou digitar isso na tela também, tá? Esses links. E também tem uma aula sobre fadiga adrenal e fadiga crônica. Essas aulas também têm a ver com o tema de hoje, tá? A aula de fadiga adrenal está nesse link, lá em euro.com/fadiga-adrenal. E a aula sobre fadiga crônica está no link, lá em euro.com/live-fadiga. Então, pessoal, a mitocôndria é a fonte da energia vital de todas as células vivas, tá? Sem mitocôndria, você não consegue ter energia, você não consegue ter vida, tá? Apenas os micro-organismos mais simples podem viver sem a mitocôndria. Então, ela é a grande fábrica de energia dos organismos animais e vegetais também. Ela tem uma estrutura lamelar, ela tem duas camadas, tá? Ela tem uma camada interna e uma camada externa, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso logo adiante. Não há como se entender as doenças crônicas, as doenças nutricionais e também o câncer sem entender a mitocôndria e como as doenças afetam o seu funcionamento. Então é muito importante você ter um entendimento mínimo da importância da mitocôndria, tá? Então, você tem uma ideia, o corpo humano, 10% do peso do corpo humano é de mitocôndrias. O coração, que é o órgão que é mais metabolicamente ativo no nosso corpo, tem 25% do peso dele só de mitocôndrias. E células podem ter de 10 mil a 20 mil mitocôndrias. Então, realmente é uma organela essencial para a vida, tá? E o coração, por ser um órgão muito ativo, ele tem reserva para apenas 10 batimentos. Se você ficar sem energia no coração de uma hora para outra, ele vai bater 10 vezes e você vai cair duro no chão morto, tá? Então, veja a importância das mitocôndrias estar trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para poder estar fornecendo energia para o corpo inteiro, especialmente para os órgãos nobres, tá? Então é importante você buscar a melhora do funcionamento das suas mitocôndrias, independente da doença que você tiver. Qualquer doença que você tiver, crônico-degenerativa, seja uma doença autoimune, seja um câncer, seja uma doença nutricional, é importante que você melhore o funcionamento da sua mitocôndria, tá? A base das doenças está no funcionamento mitocondrial. Existem algumas doenças que a gente chama de mitocondriopatias, tá? Como, por exemplo, a distrofia muscular de Duchenne, mas, apesar dessa doença rara, realmente foi identificado que foi um problema de funcionamento genético da mitocôndria. Muitas doenças que hoje em dia a gente não considera como mitocondriopatias também são importantes você otimizar a mitocôndria. E a teoria de envelhecimento, uma das teorias de envelhecimento vigentes mais importantes de hoje, considera que o nosso envelhecimento celular está relacionado à diminuição da eficiência energética das mitocôndrias que param de produzir com tanta eficiência a energia pelo método aeróbico usando oxigênio, tá? Então é muito importante para você desacelerar o envelhecimento e evitar doenças crônicas, que você tenha uma boa saúde mitocondrial. Vamos dar uma leve interrupção aqui na transmissão para cumprimentar mais pessoas. Boa noite, Dr. Ícaro Alves Alcântara, uma honra estar aqui conosco. Não perca a live dele às 8h30 da noite, que vai ser top, que ele vai entrevistar um nutricionista também muito bom. Boa noite, Zelinda. Boa noite, Robson Angotti. Boa noite, Arley. Boa noite, Cleonice. Boa noite, Fernanda Molossi. Boa noite, Lucimara. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Vera Lídia. Quem mais está acompanhando? Se eu não falar o nome de alguém, não fique chateado comigo, que às vezes me atrapalha aqui na timeline. Boa noite, Luciene. Tá? Então, pessoal, obrigado por estar acompanhando ao vivo. Você que está acompanhando ao vivo, não esqueça de compartilhar essa live com seus familiares, seus amigos, tá? Que esse conteúdo deve ser de muita importância para eles também. Então, não deixe de compartilhar, ok? Então, pessoal, quando a gente fala de moeda, por exemplo, se você vai aos Estados Unidos para curtir uma semana na Disney, você encontra no aeroporto, digamos, um chileno e também um inglês lá no aeroporto da Flórida, em Miami, por exemplo, ou em Orlando, tá? Esse pessoal todo que chega no aeroporto dos Estados Unidos tem que trocar as moedas. Então, o brasileiro, por exemplo, não pode usar o real na Flórida, tem que usar o dólar. É o mesmo caso do chileno, que usa peso chileno, tem que trocar sua moeda, e também o inglês tem que trocar a libra esterlina. Então, como é que esse pessoal faz? Vai na casa de câmbio trocar as moedas pela moeda dos Estados Unidos, que é o dólar. Então, no caso do nosso organismo, a moeda comum, a moeda que vai dar energia para o nosso corpo é o ATP. Então você ingere carboidrato, você ingere gordura e você ingere proteínas e precisa transformar todos esses elementos em energia. Como é que você vai transformar energia? Você tem que transformar eles na moeda comum, que é o ATP, tá? Então uma das funções da mitocôndria
é essa casa de câmbio energética, é pegar os elementos que você obtém da natureza como fonte de energia e transformar nessa moeda comum que é o ATP. Então, como é que o corpo faz para usar o oxigênio para produzir energia? Que fatores interferem nesse processo? E o que acontece quando esse processo fica ineficiente? Nós vamos conversar sobre todos esses assuntos na data de hoje. Então, existem duas formas de produzir energia. Uma usando oxigênio, que é a forma aeróbica, tá? Quando você fala de fazer um exercício aeróbico, é isso que está falando, que é o exercício que está fazendo, você está usando o oxigênio como principal fonte de energia. Quando você faz uma corrida leve, quando você faz uma caminhada ou uma aula de aeróbica, na maior parte daquele tempo você está usando um exercício aeróbico, ou seja, você está queimando o oxigênio junto com o carboidrato ou com o lipídio que está sendo queimado, certo? E quando você faz um exercício, por exemplo, muito intenso por um período muito curto de tempo, por exemplo, exercício de alta intensidade, uma musculação, por exemplo, você faz uso do sistema anaeróbico de produção de energia. Ana significa falta de, então anaeróbico é falta de oxigênio, é sem oxigênio, tá? Então nós temos essas duas formas de produzir energia no nosso organismo. A forma aeróbica é muito mais eficiente do que a forma anaeróbica, mas ainda é necessário que exista a forma anaeróbica, porque em muitos momentos não dá tempo, porque a forma aeróbica demora mais tempo para produzir energia. Então, às vezes, quando você faz uma contração muscular muito intensa, muito rápida, você não consegue pôr em funcionamento a maquinaria da mitocôndria que usa o oxigênio e acaba tendo que usar o sistema anaeróbico de produção de energia, que é muito menos eficiente. Pra você ter uma ideia, o sistema aeróbico de fazer energia fornece 19 vezes mais ATP do que o sistema sem usar o oxigênio, tá? Então existe uma coisa em fisiologia que é o quociente energético, tá? Que é a habilidade em produzir energia de forma aeróbica. Quanto maior o seu quociente energético, mais eficiente é o seu corpo em produzir energia. Conforme você vai envelhecendo, você vai diminuindo o seu quociente energético. Então com 20 anos de idade você está no seu auge energético, a partir desses anos você vai envelhecendo e vai perdendo a capacidade de produzir ATP da mesma forma. Então uma pessoa rígida, completamente saudável, deveria produzir 38 moléculas de ATP com uma molécula de glicose. Só que quando você vai envelhecendo, a eficiência energética vai caindo, vai para 36, 34, 30 e por aí vai. Uma pessoa muito doente, por exemplo, produz metade da energia com a mesma molécula de glicose do que uma pessoa saudável. Então, é como eu falei agora há pouco na introdução da aula, né? As mitocôndrias, um dia, há bilhões de anos atrás, eles eram um micróbio marinho. Um dia esse micróbio marinho fez uma simbiose com outra célula, né, nos oceanos, e a partir dessa simbiose começou a ter a internalização desse micróbio marinho dentro da célula maior e ela virou uma organela que até hoje existe na maioria dos seres vivos da Terra, né? Então, a mitocôndria um dia foi um micróbio marinho e é por isso que as nossas mitocôndrias têm um DNA próprio. Enquanto que o seu corpo, você tem o DNA do seu pai e da sua mãe para a maioria dos seus genes, os genes da mitocôndria são só da sua mãe, tá? Então, se você tiver uma doença mitocondrial, essa doença vai ser herdada exclusivamente da sua mãe. Então, a mitocôndria tem um próprio genoma dela, tem os próprios genes dela, ela tem um DNA circular, que tem 37 genes com 16.600 pares de base, é um DNA bem simples comparado com o DNA do núcleo da célula, tá? Então, as mitocôndrias têm capacidade de se reproduzir sem interferência da célula-mãe, tá? Então, essa é uma característica interessante para vocês entenderem por que então que as doenças mitocondriais hereditárias são transmitidas pela mãe. Como é que então que a energia é produzida dentro da célula? Através da mitocôndria. Como é que a mitocôndria vai processar essa energia? Através da quebra de moléculas orgânicas, tá? Então você tem a glicose, que vai passar por glicólise, a quebra da glicose. Você vai ter as gorduras que vão virar triglicerídeos, que vão virar ácidos graxos. Os ácidos graxos vão ser quebrados pelo processo de beta-oxidação, tá? E tanto a glicose quanto os ácidos graxos que vão virar corpos cetônicos através da beta-oxidação vão virar o piruvato, que vai ser utilizado no ciclo de Krebs, tá? O piruvato vai virar acetilcoenzima A, vai entrar no ciclo de Krebs e posteriormente vão ser formadas várias moléculas de NADH e de FADH2. Essas moléculas vão doar hidrogênio na cadeia respiratória por uma bomba de ATPase. Essa bomba de ATPase vai produzir ATP, vai pegar o ADP
que é a adenosina difosfato, junto com a molécula de fosfato vai virar a adenosina trifosfato. Então isso é uma coisa mais complexa, eu estou mencionando aqui para vocês, para quem está assistindo que tem mais conhecimento de biologia, mas para você, pessoa que não tem conhecimento de biologia, não precisa se preocupar com essa parte teórica, que isso daí não vai interferir no resto do entendimento da aula, tá? Então essa energia que é quebrada da glicose e das gorduras principalmente, as proteínas também podem sofrer desaminação e virar energia, mas isso é um processo mais de exceção do que de regra. Então a glicose e os ácidos graxos vão virar piruvato, depois virar acetilcoenzima A, vão ser transformadas em moléculas de ATP e vão ser utilizadas e armazenadas a curto prazo nessa forma. E a forma mais, por exemplo, mais permanente de armazenamento do ATP, por exemplo, é a creatina. A creatina nos seus músculos vai acumular ATP para usar mais para frente. Então, essa é uma forma mais demorada de armazenar o ATP. Então ela é utilizada na realização de várias funções celulares, essa moeda energética ou essa mini bateria que é o ATP. Então as mutações nas mitocôndrias são importantes fatores no processo de adoecimento e envelhecimento das células, tá? Então nós temos um processo chamado disfunção mitocondrial, que é uma das teorias do envelhecimento e que muitos especialistas acreditam que a maioria das doenças crônico-degenerativas são realmente relacionadas a essa disfunção mitocondrial, tá? Então se sabe hoje em dia que a mitocôndria doente vai levar a doenças cardiovasculares, vai levar ao câncer, a osteoporose e também a diabetes com obesidade, que é a chamada diabesidade, tá? Vou fazer mais interrupção para comentar mais pessoas. Algumas pessoas estão falando que a transmissão não está indo muito bem, mas daqui do meu lado está correndo tudo bem, pessoal. Talvez seja a internet do lado de vocês, tá? Lucimara está acompanhando a live, obrigado. Ela é da Zona Norte de São Paulo, ela gosta das minhas lives, obrigado pelos comentários, Lucimara. A Fátima também acompanhando, a Dalva, a Marijo. É Marijo ou Marijo? Não sei se é Marijo, deve ser Marijo, né? Deve ser espanhol, né? Obrigado por estar acompanhando. A Marisa Tereza. Quem mais está acompanhando? A Paula Razuki, a Luciana. Pessoal, muito obrigado por estar acompanhando. A Beatriz também acompanhando. E a Andréia Aires também acabou de entrar. E o Helder Figueiredo, lá de Primavera do Leste, também acompanhando. Obrigado, Helder. A Samira Calil e a Eliana Isbelo. Então eu vou dar continuidade à transmissão, ok? Pessoal, deixem as perguntas para o final da live. Quem quiser fazer perguntas relacionadas a essa live, por favor, deixe para fazer no final, tá bom? Senão eu acabo perdendo a pergunta. Vamos dar continuidade, então. O melhor modo de prevenir e tratar a doença, a disfunção mitocondrial, é otimizando a função dessa mitocôndria, certo? Então, como é que a gente vai fazer para otimizar? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Então, nós sabemos que nós temos vários elementos que nós não conseguimos produzir no nosso corpo. Nós temos ácidos graxos essenciais, temos aminoácidos essenciais e temos as vitaminas e minerais que são essenciais para a nossa saúde, tá? Então são 8 aminoácidos essenciais, são 2 ácidos graxos essenciais, 13 vitaminas e 21 minerais, tá? E vários desses minerais e vitaminas são essenciais para o funcionamento da mitocôndria. Pessoal, tem uma coisa muito bonita, que é uma coisa mágica, que eu acho que só Deus pode ter feito isso, ter feito um design inteligente tão bonito, tá? Imagine, pessoal, que nosso ATP, que é essa molécula energética que a gente usa como fonte de energia no nosso corpo, no final das contas ela vem da energia solar. Por que eu falo isso? A energia do sol vai abastecer as plantas, ok? Como é que acontece isso? As plantas têm um pigmento parecido com a hemoglobina, que chama clorofila. Elas têm umas estruturas dentro das células delas, chama cloroplastos. Esses cloroplastos vão processar a energia solar, vão fazer a fotossíntese que você aprendeu na escola, que não sei se você não se lembra direito. Essa fotossíntese vai fazer o quê? Vai pegar o gás carbônico do meio ambiente, o gás carbônico que essa planta vai absorver, a água que ela vai absorver pela raiz, e eles vão produzir glicose a partir da fotossíntese. Então vai usar a energia do sol para produzir glicose a partir de dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e oxigênio, ok? Essa planta, por si só, vai produzir oxigênio nesse processo de fotossíntese. É um subproduto, é o lixo da planta nesse momento, é o oxigênio que ela está soltando para o meio ambiente. Esse produto que serve como lixo para a planta vai servir para a vida de outros animais, tá? Nós vamos captar esse oxigênio nos pulmões, o pulmão vai fazer a troca gasosa com o sangue, chama hematose. Então, o nosso sangue vai se abastecer de oxigênio, a hemoglobina vai se abastecer de oxigênio que vem dos pulmões, tá? Que a hemoglobina está dentro do sangue que entrou dentro do pulmão,
e esse sangue arterial cheio de hemoglobina com oxigênio vai entrar no coração e nas artérias, vai ser distribuído pelo corpo inteiro. Tem uma enzima que facilita essa dissociação do oxigênio da hemoglobina, que é a 2,3 de fosfoglicerol. Essa enzima vai ajudar que o oxigênio vai chegar nas nossas células e para a mitocôndria. Chegando na mitocôndria, o oxigênio vai ser utilizado no processo de formação de energia aeróbico e vai formar o ATP. Tá? O mais interessante é que quando você forma ATP, o subproduto passa a ser o CO2. Tá? Você vai eliminar o gás carbônico que vai voltar para o início do ciclo e entrar na planta lá em cima. Então isso é um design inteligente do universo muito lindo. Né? Quer dizer, você produz o seu lixo, que é o gás carbônico, que a planta vai usar como substrato para produzir o oxigênio, e aí o ciclo vai continuando. Quando você tem uma mitocôndria que está trabalhando muito mais dentro do processo anaeróbico, ou seja, sem usar o oxigênio, e o seu processo aeróbico não está funcionando bem, você vai ter mais tendência a formar radicais livres e ácido láctico, porque quando você faz a glicose anaeróbica, um dos subprodutos é o ácido láctico, tá? Que produz muito menos energia, você vai só produzir 2 moléculas de ATP, em detrimento do metabolismo aeróbico, que produz 38 moléculas de ATP. E esse excesso de ácido lático vai levar uma acidez na matriz extracelular. Essa acidez na matriz extracelular e essa dificuldade da célula de produzir energia vai levar a um envelhecimento acelerado e, consequentemente, vai levar à morte, se você tiver uma piora muito grande desse processo. Tá? Então é muito importante que as suas células tenham eficiência energética em produzir ATP através da via aeróbica. Tá? Então existe essa teoria do envelhecimento, que é a teoria de déficit de energia, ou em inglês que é o Early Onset Mitochondrial Dysfunction, que explica o encurtamento telomeral, né, os telômeros. Eu tenho uma live que falando sobre telômeros, uma mini live de uns 7 minutos de duração, se eu não me engano. Quem quiser saber o que é telômero, dá uma checada lá. Mas o encurtamento telomeral tem a ver com envelhecimento, tá? Então explica também o estresse oxidativo, né, que é a formação de radicais livres, os distúrbios no sistema endócrino, de produção de vários hormônios, e a decadência da própria mitocôndria. Então, hoje em dia, essa é uma das teorias mais aceitas para explicar o envelhecimento, que a mitocôndria não funciona direito e leva a esse processo de decaimento do organismo. Tá? Então, a produção energética mitocondrial é o mais importante aspecto de saúde, doença degenerativa e envelhecimento. Ou seja, pessoal, a gente pode dizer com bastante tranquilidade que tem várias definições para a saúde, né? Da Organização Mundial de Saúde, de dicionários em geral, mas saúde, em última instância, é igual a eficiência mitocondrial. Você pode falar que é o bem-estar físico, espiritual, emocional, social, etc. Mas se você for ver em termos de biologia molecular, a saúde, em última instância, é uma eficiência da mitocôndria em funcionar bem. O que acontece quando as suas mitocôndrias não estão funcionando direito? O seu sistema imune não está legal, está funcionando mal, você está se alimentando mal, você come muito carboidrato refinado, você não faz atividade física, você está acima do peso, você não toma água adequadamente, você não se expõe ao sol, você não se evita o estresse, você não dorme direito. Você vai ter uma queda do sistema imune, você vai ter uma diminuição da função da mitocôndria, que vai usar menos oxigênio para produzir energia, vai usar mais o metabolismo anaeróbico, que não usa oxigênio, vai ter menos produção de energia e cânceres latentes. O Dr. Ícaro falou isso de uma maneira muito brilhante semana passada, que nós produzimos constantemente células tumorais todos os dias, você que não fica sabendo. Só que a maioria, 99,999% dessas células tumorais, o organismo destrói, porque o sistema imune é eficiente para destruir essas células tumorais. Quando você tem esse funcionamento ruim do organismo, a mitocôndria funcionando mal, você está com muita acidez na matriz extracelular, tá? Uma diminuição da eficiência do sistema imune, essas células tumorais que nunca se desenvolveriam, que morreriam pela ação do sistema imune, vão se desenvolver de câncer latente, vão passar para tumor maligno, né? Na vigência de fatores que vão facilitar o crescimento desse tumor. Por exemplo, alguns vírus como HPV, por exemplo, a exposição a toxinas ambientais, tá? Então, vários fatores promocionais vão facilitar que essas células tumorais que seriam destruídas pelo sistema imune vão virar um tumor maligno que pode levar à morte dessa pessoa, tá? Quais são as causas do processo anaeróbico? Uma delas é a deficiência nutricional, falta de proteínas na alimentação, excesso de carboidratos refinados, né, de má qualidade, e deficiência da vitamina D3. A vitamina D3 é fundamental para a saúde do corpo inteiro.
E o nível da D3 não pode ser só 30 não, pessoal, tem que ser acima de 60, para você ter uma proteção contra o câncer. Se você fica desidratado, se você tem uma deficiência hormonal, né? Nós já temos lives sobre isso anteriores, sobre modulação hormonal masculina, modulação hormonal feminina, já falamos sobre isso. Dê uma checada lá no canal do YouTube ou nas listas de lives do meu site. Respiração inadequada, por exemplo, respirar não profundamente, não se preocupar em respirar profundamente, o Dr. Ícaro fala muito sobre isso também. E a privação do sono, você dormir mal, você dormir 5 horas por noite, não dormir direito, aquele sono picado, tudo isso vai atrapalhar o seu processo de formação de energia através do sistema aeróbico que usa oxigênio, e você vai usar mais o processo anaeróbico que não usa o oxigênio. Então, temos alguns fatores que ajudam a funcionar a mitocôndria, tá? Um deles é o aminoácido carnitina. A carnitina é encontrada somente em proteína animal, portanto, os vegetarianos têm que buscar a suplementação da carnitina. E qual é a função da carnitina? A carnitina, ela ajuda a beta-oxidação dos ácidos graxos, tá? Ela vai ajudar a transportar os ácidos graxos, que são derivados das gorduras, para dentro da mitocôndria para ser utilizado como fonte de energia. Então, a deficiência de carnitina vai te causar fadiga, cansaço, ganho de peso e aumento das gorduras, dos triglicéridos do seu sangue. Então é importante que você tenha bons níveis de carnitina. Quem for vegano precisa se preocupar em suplementar carnitina. Outra substância fundamental é a coenzima Q10, ou biquinol ou biquinona. A coenzima Q10, eu vou falar, ela funciona através do sistema respiratório da mitocôndria. A mitocôndria tem um sistema que ela pega o FADH2, o NADH, que ela produz no ciclo de Krebs, tá? E ela vai pegar os elétrons, tá? desses H+, desses hidrogênios que tem nessas substâncias, e a coenzima Q10 é uma dessas substâncias que vai pegar o hidrogênio e passar para frente, para diante. Então, é preciso que o organismo tenha os prótons, os hidrogênios, para poder conseguir alimentar a bomba, né, que vai fazer o ATP, a ATP ciclase, tá? Então a coenzima Q10 é fundamental na formação de energia no organismo, tá? É fundamental principalmente usar alguns nobres no cérebro, nos músculos e no coração. O coração usa muito coenzima Q10, inclusive a deficiência de coenzima Q10 é uma das causas de coração dilatado, de coração fraco. E o cérebro também vai funcionar mal se não tiver coenzima Q10 insuficientemente, a mesma coisa com os músculos. Nós já falamos da carnitina, já falamos da coenzima Q10. Então, o que a coenzima Q10 vai acontecer com você se tiver deficiência dela? Tá? Você vai ter um envelhecimento acelerado, você vai ter problemas, né, de envelhecimento acelerado e outras doenças degenerativas, e tem umas doenças que vão estar associadas à deficiência da coenzima Q10. Por exemplo, uma dieta que é baixa em tirosina, uma dieta que não tem as vitaminas do complexo B e nem vitamina C, você usar estatinas como a simvastatina, a rosuvastatina, por exemplo, elas vão combater a produção de coenzima Q10, né, porque elas inibem uma enzima que é a acetil-CoA-redutase, acetil-CoA-redutase, essa enzima, ela também, além de produzir o colesterol, ela produz também a coenzima Q10. A atividade física muito intensa também atrapalha a produção de coenzima Q10, o hipertiroidismo e o excesso de estresse. Então, pessoal, para você melhorar o funcionamento das suas mitocôndrias, é interessante você ter coenzima Q10, a carnitina, que nós já falamos dessas duas substâncias, e também o ácido málico. O ácido málico, nós não falamos dele anteriormente, mas ele é importante para ajudar ao ciclo de Krebs funcionar melhor, tá? Então, se você fizer uma reposição de coenzima Q10, de carnitina e ácido málico, você vai ter um melhor funcionamento das suas mitocôndrias. E a forma preferencial de usar isso é através da via sublingual. Então, a coenzima Q10 ela favorece a cadeia de elétrons, como eu já falei. A L-carnitina ajuda a beta-oxidação dos ácidos graxos, e o ácido málico acelera o ciclo de Krebs. O nosso coração ele pulsa 100.000 vezes, bombeando mais de 7.600 litros de sangue por 96.600 km de vasos sanguíneos em 24 horas. E 25% do volume desse coração é constituído por mitocôndrias, tá? Então, é um órgão extremamente dependente da função das mitocôndrias, tá? Então, se você tem 80 anos de idade, você vai ter menos de 50% da coenzima Q10 que você tinha aos 25, tá?
E o envelhecimento cardíaco significa perder coenzima Q10 e a habilidade de gerar o ATP no coração, né? Usar a coenzima Q10 em doenças cardíacas é como você regar uma planta, e a resposta é quase imediata. Então, se você tem alguém com doença cardíaca, é importante que faça reposição de coenzima Q10. Outra forma também, outra pessoa que tem que fazer reposição de coenzima Q10 são as pessoas que usam as estatinas. Como expliquei, a estatina ela inibe a produção da coenzima Q10. Outra função importante da coenzima Q10 é proteger o LDL da oxidação, tá? Eu sei que você já ouviu falar várias vezes por aí que o LDL é o colesterol ruim, tá? Mas não faz sentido você ter uma coisa no seu organismo que vai te fazer mal, concorda? Então o LDL tem função sim, tem função importante no seu corpo. Uma das funções do LDL, por exemplo, é o precursor dos hormônios da suprarrenal. Se você não tiver LDL, você não consegue produzir hormônio suprarrenal. Então o LDL por si só não é bandido, ele é mocinho. Só que se você tiver um LDL oxidado, que nós chamamos de peroxidação lipídica ou glicado, esse LDL doente é que vai levar a placa na coronária, a placa nas artérias do corpo, que vai entupir as artérias do corpo, tá? Então a coenzima Q10 aí atua como um protetor, tá? Aí nessa figura vocês estão vendo, na época do Velho Oeste americano, existia aqueles pessoal que viajavam o Velho Oeste com as carruagens, levando coisas de valor. Então tinha o cocheiro que levava o cavalo, tinha o sujeito que era responsável por proteger a carruagem, né? No caso aí está sendo representado pela coenzima Q10. Então a coenzima Q10 protege o LDL de ser oxidado, tá? Pessoal, a pressão alta é uma doença? Não, ela é uma condição e não uma doença, tá? E uma das causas dessa condição é a deficiência de coenzima Q10. Outra causa de pressão alta é deficiência de magnésio. Outra causa de pressão alta é excesso de ácido úrico, tá? Então, como é que fica o uso das estatinas? As estatinas vão te levar a ter hipertensão arterial. Se você usar a estatina e não fizer reposição de coenzima Q10, você vai ter um aumento da pressão arterial, ok? Então, a deficiência de coenzima Q10 leva a um enrijecimento do músculo do coração, o aumento dos níveis de adrenalina, aumento da pressão arterial, ou seja, deficiência de coenzima Q10 leva a pressão alta. Assim como a carnitina é importante, o ácido málico é importante, a coenzima Q10 também é importante para você ter uma boa mitocôndria funcionando bem, o magnésio também é importante, porque um íon de magnésio é quase sempre ligado ao ATP nas células. O ATP precisa do íon de magnésio para poder reduzir a carga eletroquímica dele, ajudar na sua movimentação dentro da célula e também auxiliar a atrair várias estruturas celulares que necessitam de energia para funcionar. Então, o magnésio é importante nesse processo também, tá? Então, o que você pode fazer para melhorar o funcionamento das mitocôndrias, tá? Você pode tomar ácido málico, você pode usar magnésio na forma de dimalato, tá? Que já tem o ácido málico na composição, porque o malato daí vai virar ácido málico. Então, quando você toma magnésio dimalato, você já está matando 2 coelhos com uma cajadada só. Você vai usar o coenzima Q10 ou a forma mais cara da coenzima Q10, que tem uma absorção melhor, que é o biquinol. A L-carnitina, nós conversamos, que ajuda a beta-oxidação dos ácidos graxos. A creatina, né, que o pessoal da musculação usa muito, eu mesmo uso para ir na academia. A creatina é muito bom para melhorar os níveis de energia das células, principalmente dos músculos. E a derribose, que é uma pentose que é utilizada para ajudar a formar o ATP. O ATP ele é formado por uma pentose, por um nucleotídeo e também por um fosfato. Então a derribose é a pentose da parte do ATP. Então ele vai ajudar a formar ATP. Então a coenzima Q10, o magnésio malato e a creatina, né, e também a carnitina, todas as substâncias vão melhorar o funcionamento do cérebro, do coração e dos músculos, tá? Vão prevenir e tratar a insuficiência cardíaca. Se você conhece alguém que tem insuficiência cardíaca, oriente ele a usar essas substâncias e também vai ajudar a tratar e prevenir pressão alta. E vai melhorar quase todas as doenças crônico-degenerativas. Tá? Isso aqui não é uma panaceia, não quer dizer que você vai tomar essas substâncias e da noite para o dia você vai ficar 100%, ok? Mas isso aqui com certeza vai funcionar bem melhor do que a maioria dos remédios que você toma para essas doenças, tá? Então, pessoal, chegamos ao final dessa live. Como eu sempre falo nas minhas lives, nunca se automedique, procure um médico na linha integrativa, tá? Eu vou digitar aqui para vocês
os links que eu falei das aulas anteriores, que eu acho interessante vocês assistirem também, que vão ajudar na compreensão desse tema das mitocôndrias, ok? Então esse é o momento para vocês fazerem as perguntas, ok? Podem fazer perguntas relacionadas à falta de energia, à coenzima Q10, à creatina, ao ácido málico, ao magnésio. Podem fazer perguntas desse assunto. Se fizerem perguntas também que não tem nada a ver com o assunto de hoje, se for pertinente eu vou responder a pergunta também, ok? Então, pessoal, quinta-feira nós vamos fazer uma nova live, não defini qual é o assunto ainda. Vou cumprimentar mais umas pessoas que entraram aqui. Boa noite, Cleber Bueno, boa noite, Luciana, boa noite, Carlos Piquelê e Carlos Alberto. Então, pessoal, temos perguntas hoje? Tem o pessoal que falou de Uberaba aqui. A Lucimara está fazendo uma pergunta aqui. A Lucimara pergunta, existe algum floral que ajuda na melhora de tudo isso? Então, Lucimara, tem alguns florais sim. Por exemplo, o Oxyflower, ele ajuda, tá? O Oxyflower, ele ajuda no metabolismo do oxigênio no organismo. Tá? Tem outros florais também, mas eu vou ficar te devendo quais são os outros florais, porque não estão agora passando pela minha cabeça, mas eu acho interessante sim. Eu tenho estudado a parte de floral, de medicina quântica, mas no momento ainda preciso estudar mais esse assunto. O Juliet está me cumprimentando aqui, meu irmão, obrigado por estar acompanhando, obrigado pelas palavras, tá? A Thaís pergunta, estou no meio de um tratamento de falência mitocondrial, suplementação, modulação hormonal, tentando aprender a equilibrar a vida. Qual o melhor conselho me daria para o equilíbrio do estresse? Thaís, faça a meditação, procure se integrar à natureza, procure você frequentar parques, frequentar a natureza, ajuda muito, viu, Thaís? Tá bom? Então faça a meditação, aprenda alguma técnica de meditação, por exemplo, Mindfulness é uma técnica interessante, e faça essa reintegração à natureza que ajuda bastante, tá? E além disso, existem substâncias que ajudam, por exemplo, o GABA, né? O ácido grama-aminobutírico no cérebro, que é um neurotransmissor que dá tranquilidade para o cérebro. Existem precursores como a taurina, como a glicina, a lisina, né? E a L-teanina. Você pode usar isso também para ajudar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Bem, para trás parece que não tem. Vou vir para frente agora. A Vilarina pergunta, então podemos suplementar a coenzima Q10? Sim, com acompanhamento de um bom médico você pode suplementar. Isso não é uma droga, não é uma droga como, por exemplo, tomar um atenolol, tomar um beta-bloqueador, tá? Mas eu não recomendo tomar nenhum suplemento sem estar acompanhando com o médico, tá? Só que se você se sente muito bem, você tem que mesmo passar por uma avaliação do médico para saber se vale a pena você usar a coenzima Q10, ok? A Delmira pergunta, quem toma metformina pode fazer uso da creatina? Não vejo nenhum problema, Delmira, de você usar metformina e creatina ao mesmo tempo, tá? Não tem nenhuma contraindicação. A Lucimara pergunta, por que os médicos receitam vários remédios para hipertensão se existem outros recursos? Porque eles não conhecem, Lucimara, e não é culpa deles, tá? Eu, há poucos anos atrás, não conhecia eu também a coenzima Q10, não conhecia a creatina, não conhecia o ácido málico, não conhecia nada disso, tá? Então a questão é que a medicina hoje em dia está dominada pela indústria farmacêutica, não é culpa desse médico, ok? Então é uma questão das pessoas estudarem e aprender os recursos naturais que estão disponíveis, né? Tem uma pergunta do Rogério aqui, que tipo de exame detecta essas deficiências no organismo? Tem o exame de coenzima Q10, Rogério, só que é um exame meio caro de fazer. Eu peço de vez em quando aos meus pacientes, mas muitas vezes tem problema com convênio, tá? Mas esse exame, por exemplo, ele detecta. Não conheço o exame que detecte diretamente o ácido málico ou que detecte diretamente outra substância, mas de coenzima Q10, por exemplo, existe, tá? O Carlos Alberto está perguntando qual a diferença entre L-carnitina e acetil L-carnitina. A carnitina, ela é esse aminoácido que ajuda na beta-oxidação que acontece nas mitocôndrias. Acetil L-carnitina é a forma de carnitina que vai ser
usada no cérebro, porque o cérebro não, a barreira hematocefálica não deixa a L-carnitina entrar. Então, o cérebro usa o acetil L-carnitina, ok? Essa é a diferença. A doutora Ana Paula está me ajudando aqui com outras perguntas que foram feitas no começo da live que eu perdi. A Ana Rita está perguntando aqui, até quando temos que suplementar com coenzima Q10? Sempre, faço uso há 18 meses. Ana Rita, se puder usar o resto da vida, eu usaria, tá? A não ser que o motivo que te levou a usar a coenzima Q10 não exista mais. Por exemplo, se você for usuário de estatina, eu sugiro que você use o resto da vida, tá? E alguém está perguntando sobre coenzima Q10 para taquicardia. Não, o coenzima Q10 não é um tratamento para taquicardia, tá? Não sei se foi essa a pergunta, a Ana Paula anotou aqui para mim, mas parece que é. Então, a coenzima Q10 não é um tratamento para taquicardia. A coenzima Q10 é um tratamento para evitar pressão alta e para evitar que o coração fique dilatado, inchado, ok? A outra pergunta, como funciona no hipo e no hipertiroidismo? Não sei do que você está falando, a coenzima Q10, do ácido málico, da creatina... não entendi a pergunta, tá? Então essa pergunta eu não vou conseguir responder porque eu não entendi. Se você que fez essa pergunta do hipotiroidismo puder refazer a pergunta, eu agradeceria, porque não ficou claro para mim o que você quer saber, ok? A Maluce Fonseca está perguntando qual a especialidade do médico que devemos procurar. Então, Maluce, você deve procurar um médico que entenda desses assuntos que eu estou falando para você. Pode ser um ortomolecular, pode ser um médico que trabalha com medicina funcional integrativa, ok? Não é meio um nome da especialidade. Várias especialidades diferentes podem te atender. Depende do conhecimento desse médico e não do rótulo que ele tem de especialidade. Então é importante que você entenda, que você conheça o médico nas redes sociais antes de você passar em consulta com ele, tá? Porque não é a especialidade que vai definir isso, ok? A Rose está me passando resultado de exame aqui. Rose, desculpa, eu não posso fazer análise de exame online, tá? Porque o Conselho Federal de Medicina vai pegar no meu pé, tá? E vai dizer que é consulta online, tá bom? Mas eu posso te responder o seguinte, tá? Só em raros casos eu recomendo que se use simvastatina, tá? Eu estou vendo que o seu HDL está alto, não se preocupe com simvastatina, Rose. Passe consulta com o médico da linha integrativa que ele vai te dar mais orientações, tá? Mas você não precisa tomar simvastatina. A Rosiane pergunta, tem 45 anos e nunca comi carne, como repor a carnitina? Você tem que usar na forma de suplementação, tá? Porque infelizmente só tem de origem animal, a não ser que você coma ovo. Se você comer ovo não tem problema, tá? Que vai ter carnitina no ovo sim, tá? Se não comer ovo, aí tem que realmente fazer a suplementação com suplemento. A Sal está perguntando uma coisa que eu já respondi, tem sim exame que vê com enzima Q10, tá? Existe esse exame, ele é um pouco caro, mas existe, tá? O Rogério pergunta que tipo de exames detecto a falta de vitamina. Que vitaminas, Rogério? Do complexo B, vitamina K, vitamina C, qual que você está falando? Mas para todas essas vitaminas tem exame de sangue, tá? Você pode fazer exame de sangue, tá? Que vai identificar se você tem deficiência de vitamina ou não, tá? Bem, pessoal, estamos chegando a uma hora de live. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém... Deixa eu ver aqui. A Cida está perguntando sobre suplementação de HCG. Olha, HCG, Cida, é um hormônio, tá? É o hormônio da gonadotropina coriônica. Ele é utilizado em homens e mulheres para ajudar na fertilidade, tá? Para usar como suplemento no dia a dia, não recomendo, tá? Só para situações específicas, tá? O Helder tá agradecendo pela live. Obrigado por estar acompanhando a live, Helder. Saudade de você, viu, Helder? Pessoal, acho que eu vou encerrar a live então, viu? Parece que não tem mais perguntas, tá? Tem uma pergunta da Cida Casada aqui, ou não, da Ana Rita Alione. A carnitina está na gema ou na clara? Não vou saber te dizer, Ana Rita. Eu vou pesquisar isso e depois eu te falo, tá? Mas o ovo, eu não tenho nenhuma... Eu não acho correto você comer só a clara do ovo e não comer a gema. Você deixou de comer várias substâncias que tem na gema, tá? Essa história do colesterol do ovo é conversa fiada, essa balela, tá bom? O ovo, ele é um dos alimentos mais ricos que existe na natureza e nem é ovo que vai deixar ninguém infartar, e não existe isso, ok? Então, pessoal, existe uma história também do TMAO, que eu já falei numa outra live anterior, que é uma polêmica, que diz que quem come muito ovo pode ter
aumento de uma substância que é trimetiloxilamida, que pode aumentar o risco de infarto, tá? Mas esse assunto também é muito polêmico ainda. As informações que eu tenho mais fortes, mais evidentes para passar para vocês, que o ovo é um alimento mais que saudável, ok? Pessoal, então eu vou encerrar essa live. Se você puder, depois, se vocês quiserem fazer perguntas, depois eu respondo no site, tá? A Maluce está perguntando aqui, vou só responder essa última pergunta da Maluce. Quantos ovos? Eu como 3 a 4 ovos por dia, Maluce. Tem gente que come até mais, tá? Depende muito da sua atividade física. Se você for uma pessoa fisicamente ativa, você pode comer tranquilamente 3 a 4 ovos por dia, tá bom? Pessoal, agradeço muito você ter assistido essa live, tá? Novamente, nunca se automedique. Eu passo aqui algumas substâncias que você pode utilizar, mas não procure usar isso por conta própria, ok? Passe em consulta com o médico da linha funcional integrativa. E logo mais às 8h30 da noite, não perca a live do Dr. Ícaro, que vai ser muito boa, ok? Um grande abraço, um grande finalzinho de final de semana para vocês. Uma excelente semana para vocês. Abraço!